200 anos se passaram desde que o Brasil iniciou sua caminhada como país independente. Neste ano, o Senado vem promovendo diversas iniciativas para celebrar a data, incluindo uma sessão especial em plenário no dia 8 de setembro, um dia depois da festa da independência. Este Senado Notícias Especial reúne algumas dessas iniciativas, apresenta um pouco da história do Brasil e olha também para o futuro. Para onde vamos nos próximos anos, nos próximos bicentenários. Nesta quarta-feira, dia 8, o Congresso vai fazer às 10 horas uma sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência. Estão confirmadas as presenças dos presidentes de Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E também vai ser inaugurada uma exposição permanente que conta a história da construção da cidadania no país. Servidores do Senado e da Câmara trabalharam até os últimos momentos para deixar tudo pronto. Além dos parlamentares, foram convidados para a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, o corpo diplomático, autoridades brasileiras como o presidente do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, o presidente da República, além de chefes de Estado. Estarão conosco o presidente de Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, além do presidente da Assembleia da República de Portugal, que é o equivalente ao nosso Congresso Nacional. E também vamos contar com a presença do representante do presidente de Moçambique. A Polícia do Senado está planejando a segurança deste evento há 6 meses e terá o apoio da Polícia da Câmara dos Deputados, das Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, além do DR. Todos os convidados, exceto os chefes de estados e comitivas, passaram por pórticos e detectores de metais, além de uma varredura minuciosa de cães, contra explosivos, armas, e também uma vigilância do nosso circuito de câmaras. As comemorações começam com a abertura da exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento, que vai mostrar esses 200 anos de história pela ótica do Congresso Nacional, enfatizando as conquistas sociais. Senado Federal e Câmara dos Deputados estão montando uma exposição para comemorar o bicentenário da independência. Ao longo desses 200 anos de independência do Brasil e de Portugal, o que aconteceu no Congresso Nacional, o que aconteceu na Câmara, o que aconteceu no Senado, quais foram as conquistas sociais, que direitos a sociedade conquistou se manifestando para que os deputados se pronunciassem, para que os senadores se pronunciassem. Essa exposição fica aberta no Salão Negro do Palácio do Congresso Nacional até o dia 1º de dezembro. Após a abertura da exposição, haverá a sessão solene. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, fará um pronunciamento e também estão previstos discursos do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente da República, Jair Bolsonaro, do presidente do STF, ministro Luiz Fux, e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Em 2019, o Senado criou uma comissão especial curadora sobre o bicentenário da independência, composta por senadores, servidores do Senado, jornalistas e historiadores. Essa comissão promoveu o lançamento do livro Vozes do Brasil, criou uma página no site do Senado e organizou a caravana de um caminhão-museu pelo país para contar a história dos 200 anos de independência. Não percam Vozes do Brasil, viu? Está disponível já na livraria do Senado, está disponível no site do Senado, inclusive no portal 200 anos, para ser baixado em download, né? É uma obra apaixonante e faz a gente viajar e encontrar com esse Brasil de 200 anos atrás. Quais foram os eventos que levaram o Brasil a se separar do Reino Unido de Portugal há 200 anos? Vamos conferir alguns deles agora, numa reportagem especial. Estudar história é importante para ajudar a compreender o presente. Em 2022, o Brasil comemora 200 anos como um país independente. É necessário nós fazermos o registro desse bicentenário. No último centenário da independência, em 1922, para vocês terem ideia, nós tivemos a composição do texto e da letra e da música atual do hino nacional. Nós tivemos a Semana de Arte Moderna. E nós temos tido realmente uma lacuna, um vazio enorme na celebração atual do bicentenário. Para falar dos 200 anos da independência do Brasil, nós temos que começar com Dom Pedro I.
Dom Pedro veio para o Brasil com 9 anos de idade, acompanhando o pai, Dom João, príncipe regente de Portugal, que, para escapar da invasão de Napoleão, transfere a sede do Estado português para a colônia, onde chega em 1808 com entre 10 a 15 mil pessoas. Em 16 de dezembro de 1815, Dom João eleva o Brasil a reino. O príncipe torna-se rei e a aclamação de Dom João VI é celebrada no Rio de Janeiro em 1818. Em agosto de 1820, a Revolução do Porto exige o retorno do rei a Portugal, uma constituição e a recolonização do Brasil. Para se manter como rei de Portugal, Dom João VI volta a Lisboa em abril de 1821, deixando Dom Pedro como regente do Brasil. Em setembro e outubro de 1821, as Cortes de Lisboa emitem decretos demandando o regresso do príncipe regente. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declara que vai ficar no Brasil. Em junho, ele convoca uma Assembleia Constituinte para o Reino do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência e, meses depois, é coroado o primeiro imperador do Brasil. Ao lado do Congresso Nacional, no Palácio do Itamaraty, existe um estudo para o conhecido quadro O Grito do Ipiranga. Mais de 60 anos após a proclamação, o artista Pedro Américo pintou a visão dele de como foi a cena. Proclamada a independência, no 7 de setembro, a gente vai ter a continuidade desse processo de independência, que vai se encerrar oficialmente só lá em 1825, quando você vai ter a assinatura de um tratado entre Brasil e Portugal, e Portugal reconhece a independência brasileira. Nesse meio tempo, você vai ter vários conflitos internos, você vai ter uma guerra de independência, né? A gente tem essa mitologia que foi um processo pacífico, na verdade não foi. Na verdade, você teve vários mortos, você teve centenas e talvez até milhares de mortos. A estimativa chega até 3 mil, talvez um pouco mais que isso. Você teve batalhas sangrentas, como a Batalha do Pirajá, ali na Bahia, ou então a Batalha do Genipapo, no Piauí. O Senado só veio a ser criado quase 4 anos depois da independência, em 1826. Hoje nós temos aqui em Brasília um pouco no mobiliário do primeiro plenário, que nós carinhosamente chamamos de plenarinho. Então, na época do Império, esse era o mobiliário que os parlamentares faziam seus discursos. Os oradores falavam dessas bancadas e os discursos eram então taquigrafados. Esses documentos depois iam para o Diário Oficial, etc. Mas esse mobiliário veio do Rio de Janeiro para cá e hoje está aqui no nosso museu. Mas a primeira atividade parlamentar data de 1821, quando as Cortes Gerais de Portugal convocaram deputados das províncias brasileiras para participar da redação da primeira Constituição da monarquia portuguesa. É também aí o embrião do nosso processo de independência, porque as Cortes de Lisboa buscavam, naquele momento, a restauração do antigo status de colônia ao Brasil, e é nesse momento que parlamentares, por isso a independência no Brasil tem também um pé no parlamento, né? Parlamentares como José Bonifácio e outros tantos, se insurgem como isso e começam a influenciar o príncipe herdeiro, né, para, primeiro, declarar sua permanência no Brasil, que ocorre no 9 de janeiro, e, em segundo, para romper as relações com Portugal, rompendo, naquele momento, a condição de Reino Unido e Portugal e Algarves. Você vai conhecer agora um pouco do arquivo e da biblioteca do Senado Federal, que guardam registros do processo de emancipação do Brasil. Quando Dom Pedro deu o célebre brado retumbante às margens do rio Ipiranga e proclamou que o Brasil estava se separando de Portugal, o Senado brasileiro ainda não existia. O Senado da República, que sucedeu ao Senado do Império, evidentemente, ele possui um acervo riquíssimo sobre esse processo histórico da emancipação do Brasil, da independências do Brasil. Entre as preciosidades da Biblioteca do Senado está um livro do artista alemão Johann Moritz Rugendas, que retratou o Brasil na década de 1820. O Rugendas ele é também considerado um cronista.
Então ele não está só reproduzindo, mas ele está comentando a imagem. Então nós temos ao fundo os navios negreiros, né, o desembarque e aqui a mesa de negócios. Na barca desembarcando, há uma pessoa negra portando o chamado barrete frígio, símbolo da liberdade e que na Revolução Francesa torna-se também símbolo, representação da República e da liberdade desejada na Revolução Francesa com o símbolo de Marianne. Existe essa possibilidade, claramente, do Huguendas ter colocado o escravizado com o barrete frígio, né? Porque, na verdade, sem a escravidão, não teria havido a adesão de muitas das elites locais e regionais para a independência do Brasil. Então, o Brasil do século XIX não quis resolver o problema da sua escravização dos negros porque isso dava lucro. Os dados, os números, a realidade mostram que o povo negro continua sofrendo. As correntes não foram rompidas. Os negros são os miseráveis, na sua maioria, né? Os pobres, são os vulneráveis e miseráveis. E nesse cenário de caos, a mulher negra ainda é a mais atingida e ganha o menor salário. Na entrada do arquivo do Senado, uma pintura de Rubens Evalos retrata as leis que levaram à abolição da escravidão. E, no centro da tela, as musas guardiãs da memória. Memória que é preservada entre papéis neutros para conter a ação do tempo e só pode ser tocada com luvas, como a ata que registra a primeira sessão legislativa. Isso aqui é a certidão de nascimento do Senado. Ele é a ata da primeira sessão legislativa. Quando a gente fala em eventos históricos, como a independência do Brasil, a gente pensa logo na data. Mas as datas são apenas dias, como os dias dessa agenda. E os eventos, eles levam muitos dias para serem construídos e depois têm desdobramentos. Portugal só reconheceu o Brasil como nação independente em 1825, depois de assinado o Tratado do Rio de Janeiro, que, entre outras coisas, determinava um pagamento em libras esterlinas e hoje está guardado no arquivo do Senado. Grande parte da biblioteca da Casa Real Portuguesa, coisas de valor incalculável, passavam a ser do Império do Brasil e não mais do Reino de Portugal. Então, se dizia que aquilo era uma indenização por parte dos tesouros da Casa Real terem ficado para o Brasil. As estantes repletas de volumes de papel continuam sendo protegidas e preservadas nas condições adequadas. Além disso, hoje muitos documentos já nascem digitais. A gente só não vê os papéis sendo acumulados, né? A tendência é que a gente veja os papéis sendo acumulados cada vez em menor quantidade, porém o volume informacional é exponencial. E essa informação também, eventualmente, possui um valor histórico e também precisa ser preservada para que daqui a 200 anos uma outra geração possa conhecer essa produção do Senado atual. Como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, foi lançado neste ano o Arquivo Digital do Senado Federal, com documentos históricos. O acesso pode ser feito por qualquer cidadão. O Arquivo Digital do Senado Federal é uma plataforma na internet que disponibiliza à sociedade documentos legislativos do período imperial brasileiro pós-independência sob a guarda do Senado, como falas do trono, livros do primeiro secretário, registros, emendas, diários e protocolos. O Senado possui um riquíssimo acervo que data da fundação do Poder Legislativo brasileiro, já como país independente, em 1826. Dentre os documentos disponibilizados estão a ata de abertura da primeira sessão legislativa do Senado em 1826, autógrafos de projetos de lei, resoluções e decretos da primeira legislatura, termos de juramentos de regentes e do imperador Dom Pedro II, autógrafos da princesa Isabel, incluindo a Lei do Ventre Livre de 1871 e a lei mais relevante da história do Brasil, a Lei Áurea,
de 1888. Primeiro, cerca de 200 documentos da época do Império estarão disponíveis para pesquisa, mas a expectativa é de que, ao longo do tempo, outros registros digitalizados de todo o processo legislativo sejam incluídos na plataforma. O lançamento do Arquivo Digital do Senado Federal representa um importante marco na preservação e na divulgação de documentos históricos, que fazem parte do patrimônio nacional e que cabe a esta Casa Legislativa manter e valorizar. A digitalização desse acervo tem como objetivo democratizar o acesso desses documentos e, assim, ampliar a transparência. Você pode acessar o arquivo digital pelo endereço senado.leg.br/adsf. Após 200 anos de independência, uma pergunta: para onde vamos? Se é certo que ainda convivemos com pobreza e desigualdade, seria injusto ignorar os avanços alcançados nesses 2 séculos de história. Mas não podemos esquecer que continuamos diante de desafios e decisões que se impõem agora, para o nosso futuro. Em tempos de poluição e aquecimento global, nunca foi tão importante repensar nossa relação com o meio ambiente. Um espelho da beleza desse nosso patrimônio, os Lençóis Maranhenses abrigam mais de 10 mil lagoas de água cristalina. No final da estação chuvosa, elas se confundem com o Rio Alegre, que atravessa o município de Santo Amaro. Carvalho deixou a vida de pescador para viver do turismo, uma nova opção para os jovens daqui. As dunas onde brincavam quando eram crianças viraram atrações onde é necessário conhecer bem os caminhos para não se perder. Mas Santo Amaro, distante 30 quilômetros da BR, ainda não sofreu o impacto do número de visitantes que aumenta a cada ano. 2 décadas depois da minha última visita a Barreirinhas, dá para ver que a cidade se transformou. O turismo cresceu. Muitos comércios abriram, o trânsito já é complicado. E a quantidade de barcos aqui no Porto do Jacaré mostra que o movimento é muito maior e cresce a cada ano. Barreirinhas é a principal porta de entrada do Parque dos Lençóis. Na cidade, o trânsito é intenso. Todos os caminhos levam ao Rio Preguiças, principal via de acesso ao mar. Depois de hora e meia de viagem, chegamos à foz do rio, no povoado de Atins. Um lugar bonito, onde a chuva acumulada às vezes obriga a esperar a hora da maré para quem quer simplesmente caminhar. Em 20 anos, dá para notar que o oceano mudou o desenho do litoral. A água avançou sobre as pousadas. Como é que é a situação comparada com o que era antes, quando você começou com agora? Rapaz, antes o turismo era mais pouco, agora cada ano aumenta mais. Nosso guia, o Emerson, é o orgulhoso proprietário de um 4x4 e nos conduziu pelas mais belas dunas e lagoas de Atins. O turismo é um bom negócio para os donos de hospedagens e restaurantes. Mas em Atins não existe coleta de lixo e isso é preocupante. A privatização do parque também deixa dúvidas quanto ao futuro daqueles que nasceram e se criaram aqui. Ele foi privatizado, né? O parque, a gente sabe que o parque é privatizado, então é do outro... A gente não sabe, a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Não quero me mudar daqui nunca. Nesses 2 séculos de independência, as mudanças de costumes e hábitos induziram a consolidação de direitos privados e coletivos. Dentre os principais avanços estão a abolição da escravatura, o sufrágio universal, o voto da mulher, a legislação trabalhista e muitos outros. O restabelecimento da plena democracia, culminando com a Constituição de 1988, foi outro marco na história. De lá para cá, a luta contra o preconceito e a discriminação progrediu em textos fundamentais, como a condenação do crime de racismo e suas não menos importantes ramificações, a Lei Maria da Penha e a Lei de Cotas, em vigor há exatos 10 anos. Progressos também foram evidentes nas leis eleitorais, no cadastro ambiental rural, no marco legal do saneamento, na Lei de Acesso à Informação e na Lei Geral de Proteção de Dados. Mudanças estas, se não engendradas, viabilizadas por um parlamento forte e representativo. Um país mais inclusivo e menos desigual passa por questões como educação de qualidade para todos, oportunidades de trabalho e mobilidade social.
Só que os avanços da ciência e da tecnologia ainda não contemplam grande parte da nossa população. Em 1822, a locomotiva, símbolo da primeira revolução industrial, já havia sido inventada. 2 séculos se passaram, já estamos na 4ª revolução. O homem é substituído pelas máquinas, a inteligência artificial e os aplicativos executam mais e mais tarefas. Oficinas especializadas com experiência de décadas perdem clientes e fecham as portas. Nesta fábrica de esquadrias, todas as funções de comando são exercidas por computadores. Cirurgiões operam com mais segurança com o auxílio de robôs. O mercado de trabalho passa por mudanças radicais e empregos desaparecem. O principal problema disso está muito relacionado exatamente a esse momento de transição. Profissionais que têm sua atividade muito ligada a atividades repetitivas, né? Motorista de caminhão, motorista de colheitadeira, outras profissões que têm atividade muito repetitiva, eles não, e já têm uma certa idade, né? Pensa um motorista de caminhão de 50 anos, por exemplo. Ele nem tem tempo para se preparar para essas novas tecnologias, para essas novas profissões, e ao mesmo tempo ele vai ficar rapidamente defasado. Então isso explica em parte o surgimento dessas demandas por programas de renda mínima universal. Em 2018, Sofia entrou numa das melhores faculdades de economia do país. No laboratório de empresas Júnior, ela e os colegas antecipavam os desafios do ambiente profissional que teriam pela frente. 4 anos depois, a oradora da turma recebeu o diploma e foi aprovada numa seleção e contratada para o primeiro emprego. Só que no Brasil, vencer por mérito próprio fica muito mais difícil quando o ponto de partida é desigual. A gente está muito preocupado com a igualdade de oportunidades. A preocupação fundamental da mobilidade social, do estudo da mobilidade social, é responder a pergunta o quanto que a sociedade é ou não meritocrática, ou seja, o tanto que o que você consegue na sua vida resulta apenas do seu próprio esforço ou de características sobre as quais você não tem nenhum controle. Por exemplo, o lugar onde você nasceu, o seu sexo, a cor da sua pele. Ou seja, quando essas coisas influenciam no processo de mobilidade social, você tem desvantagens que são absolutamente injustas, porque essas são coisas que as pessoas não podem escolher e não podem mudar. A frase não é novidade. Na hora de colocar o voto na urna, as diferenças desaparecem, somos todos iguais. Só que, de repente, numa outra situação, diante de uma doença desconhecida, redescobrimos a igualdade. Na fila da vacina, apoiados por um sistema único de saúde pública. Quem poderia, nesse caso, contestar o papel do Estado quando se trata de uma questão de vida ou morte? Se quisermos reforçar nossa independência na compra de equipamentos, insumos e vacinas contra futuras ameaças, convém investir em pesquisa, em ciência e tecnologia. Aí, mais uma vez, o desafio começa pela educação. Sem uma educação de qualidade, seguramente nós vamos ter enormes dificuldades de participar da indústria do conhecimento, porque ela, como atributo, vai necessitar de pessoas mais bem informadas. Por conviverem desde muito cedo com realidade virtual, tablets e celulares, as crianças e jovens de hoje dominam esse ambiente com muito mais facilidade que seus professores. E esse é mais um desafio. Estamos vivendo um momento em que o futuro, especialmente o futuro do trabalho, se mostra bastante desafiador. As expectativas são enormes. Todos querem dar certo. Ao mesmo tempo, a ansiedade, a intensidade desse desconhecimento faz com que professores e alunos trabalhem sempre numa perspectiva de precisamos inovar, precisamos ser criativos, precisamos fazer diferente. Mas afinal, para onde vamos? Teremos de adotar novas formas de produção e consumo, utilizando a energia limpa do sol e dos ventos, retirando da natureza apenas o necessário, preservando o meio ambiente em que vivemos, sobretudo a água, um bem essencial à vida. Mas seremos capazes de mudar?
diante dos nossos olhos, saltam exemplos do que não podemos repetir. O Brasil coloca no mercado, todos os anos, 500 bilhões de itens de plástico descartável. São itens como embalagens de alimento, embalagens de bebida, sacolas de supermercado, canudos, containers de isopor. São itens que foram colocados no mercado para não retornarem, não serem circulares. Isso acaba gerando um volume de resíduos muito grande e acaba se acumulando no meio ambiente e chegando no oceano. A questão ambiental é importante? Claro que sim. Afinal, é preciso cuidar da nossa casa. 200 anos se passaram e não podemos esquecer também da nossa gente. Precisamos lembrar valores como união, solidariedade, tolerância, que sempre foram importantes no passado e sempre serão no futuro para onde vamos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição especial sobre o bicentenário da independência na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.